Olá pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Antônio Luiz Martins Júnior. Eu sou o professor que está trabalhando na disciplina de Física Geral com vocês. Então, essa é a nossa segunda live. Nessa segunda live, nós iremos trabalhar o tema trabalho e energia. Certo? Vamos lá. Muito bem. Vou ter que editar aqui. Aqui nessa parte é trabalho e energia. Acho que no outro slide que eu mandei, devo ter me confundido. Mas aqui está corrigido a unidade. Então, o tema, aliás, os objetivos específicos dessa segunda unidade são apresentar os conceitos de trabalho, energia cinética, energia potencial e energia mecânica, mostrar como o trabalho e a energia se relacionam e aplicar os conceitos apresentados na resolução de problemas práticos. Foi indicado para mim, no caso, para essa disciplina, que durante as lives eu priorizasse a resolução de exercícios. Né? Então, durante as nossas lives, a gente vai em busca de resolver questões, resolver exercícios, com o intuito de sanar as dúvidas de vocês com relação a alguns conceitos, passagens matemáticas e etc. Essa unidade, ela nos apresenta a grandeza trabalho, né? Que é o produto da força e o deslocamento. Tá? Então, se eu tenho uma partícula, essa partícula está sob a ação de uma força, ela vai ter um certo deslocamento. Então, o produto da força multiplicado por esse deslocamento é o que nós chamamos de trabalho, ou trabalho mecânico. E aí nós temos que trabalho, na verdade, ele é energia. Então, eu posso ter dois tipos de energia, que é a energia cinética, que é associada ao movimento, e a energia potencial, que é associada à condição de realizar o movimento. E aí depois nós temos a energia mecânica, ou energia total, que é a soma da energia cinética e energia potencial. Então nós temos que, quando eu tenho um sistema isolado, um sistema que não troca energia com o meio externo, essa quantidade ela se mantém constante. Então enquanto a energia cinética diminui, a potencial aumenta, quando a potencial diminui, a cinética aumenta e vice-versa. De modo que a energia total do sistema, a energia mecânica, do meu sistema isolado, ela vai permanecer constante. Então, o trabalho ele se relaciona tanto com a energia cinética, através do teorema trabalho-energia cinética, quanto com a energia potencial. Tá? E, a partir daí, nós vamos aplicar esses conceitos, né, esses teoremas na resolução de exercícios. Então, os conteúdos são trabalho, energia cinética e potencial, teorema trabalho-energia e energia mecânica. Bom, esse primeiro exemplo é o primeiro exemplo que aparece lá no slide da aula. Tá? Ele é um exemplo que envolve o trabalho realizado por diversas forças. Então, eu posso ter em um corpo, uma partícula, a ação de mais de uma força. Então, no caso, o que vai ser efetivo na realização do trabalho é a força resultante. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte: um fazendeiro engata um trenó, como é mostrado aqui na figura, engata um trenó carregado de madeira, aqui as toras de madeira, ao seu trator e puxa até uma distância de 20 metros. Então, esses 20 metros são um deslocamento, tá? Ao longo de um terreno horizontal. Tá? Horizontal está se movimentando ao longo da linha do horizonte. O peso total do trenó carregado é de 14.700 newtons. Tá? Só lembrando, gente, peso ele é uma força, tá? E massa ele é uma quantidade escalar. Peso ele é vetorial e massa é escalar. A gente confunde muito, né, no nosso dia a dia peso e massa. Peso e massa são coisas diferentes. Quando eu digo eu vou me pesar, né, na verdade, quando eu vou fazer isso, eu subo na balança que eu estou medindo ali a minha massa. Tá? Então, seria até errado falar eu vou me pesar. Mas como já é algo do dia a dia, mas o peso, na verdade, ele é uma força. Ele é o produto da massa do corpo multiplicado pela aceleração gravitacional, né, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso aqui, esse peso ele é uma força, tanto que ele é dado em Newton, toda a força tem unidade em Newton. Tá?
Então, esse valor aqui é atribuído à massa do trenó multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, o trator ele exerce uma força horizontal de 5.000 newtons. Tá? Então, o trator está puxando essa tora de madeira com uma força de 5.000 newtons constante, formando um ângulo de 36,9 graus, como é mostrado aqui na figura, acima da horizontal. Existe uma força de atrito, 3.500 newtons, que se opõe ao movimento, ou seja, ela aponta para o sentido contrário ao movimento. Se o trenó está se movimentando da esquerda para a direita, tá? Essa força de atrito ela age no sentido contrário, da direita para a esquerda. Muito bem, calcule o trabalho que cada força realiza sobre o trenó e o trabalho total realizado com todas as forças. Então ele quer para a gente calcular o trabalho individual de cada uma das forças, tá? E depois o trabalho total, ou seja, o trabalho resultante, que é a soma dos vários valores de trabalho. Aqui nós temos o diagrama de corpo livre, tá? Do trenó, tá? Que puxa as toras de madeira. Então, o trenó ele exerce uma força, né, que é dirigida ao longo dessa corrente aqui. Ao longo dessa corrente. Essa força ela está apontando aqui, está representada aqui. Tá? Então, Ft é a força que o trenó exerce, tá? A força do trenó. Essa força é de 5.000 newtons. E ela forma um ângulo de 36,9 graus horizontal. Então, aqui está a horizontal, tá? Aqui está o ângulo, que é o ângulo φ, essa letra grega aqui a gente chama de φ, e esse ângulo é de 36,9 graus. Tá? Aqui o deslocamento, que é 20 metros, tá? E aqui a força de atrito, no sentido contrário, que vale 3.500 newtons. Aqui a força peso, tá? Representada pela letra P, 14.700 newtons. Tá? E aqui eu tenho uma outra força, que é a força normal, certo? Que aponta para cima. Então, vamos calcular primeiro o trabalho realizado pela força peso, que é esse trabalho bem aqui, 14.700 newtons. O trabalho da força peso, o trabalho a gente representa pela letra W. Então, o trabalho da força peso vai ser a força peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força peso forma com a horizontal. Tá? Então, a força peso ela está dirigida para cá, para baixo. E a horizontal está aqui, ó, no eixo X. Tá? O ângulo entre a força peso e a horizontal, tá, é exatamente 90 graus. Certo? Ó, o ângulo entre a força peso e o eixo X, que é a horizontal, é de 90 graus. Então, eu vou ter que esse trabalho vai ser a força peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 graus ele é zero. Tá? E aí, quando eu multiplicar zero pelo peso do deslocamento, esse trabalho vai ser nulo. Tá? E, de fato, ele tem que ser zero. Porque o trabalho ele só não é nulo na direção em que o corpo está se movimentando. Como o trenó está se movimentando só na horizontal, ele não se movimenta na vertical, tá? Então, esse trabalho ele tem que ser igual a zero. Porque se ele não fosse igual a zero, ele estaria caindo ou subindo. Tá? Ele estaria se movimentando na vertical. Então, esse trabalho da força-peso ele tem que ser igual a zero. Assim como o trabalho da força normal também tem que ser igual a zero. Então, o trabalho da força normal vai ser a força normal vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a normal, tá, e a horizontal. A força normal está apontando aqui nessa direção, e a horizontal está aqui. Então, o ângulo entre a normal e a horizontal e o eixo X é 90 graus. Tá? Então, o cosseno de 90 novamente é zero. Então, o trabalho tanto da força-peso quanto da força normal é zero. Repito, para que esse trabalho seja diferente de zero, eu teria que estar me movimentando, o trenó teria que estar se movimentando na vertical, tá? Subindo ou descendo. Como isso não acontece, tá? Esse trabalho é zero. Agora vamos calcular o trabalho da força de atrito. Tá? O trabalho da força de atrito é um trabalho que aponta nessa direção. Então ele vai ser o produto da força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e a horizontal. No caso, o sentido positivo de x.
como está representado aqui na figura, ó, 180 graus, o ângulo do eixo X positivo, desse ponto aqui, até a direção da força de atrito é exatamente 180 graus, que é a metade de uma circunferência. Tá? Então aqui vai aparecer cosseno de 180. E quem é a força de atrito? A força de atrito é dada ali, aqui, ó. Existe uma força de atrito de 3.500 newton. Aqui o valor da força de atrito é 3.500, o deslocamento é de 20 metros, tá? Então vai ficar 3.500 vezes 20, cosseno de 180 é menos 1, 3.500 vezes 20 vezes menos 1, isso equivale a 70.000 newtons, tá? Negativo, por que esse trabalho é negativo? Porque enquanto o trenó ele se move no sentido positivo de x, tá? A força de atrito aponta no sentido negativo de x. Então é natural que esse trabalho ele seja negativo, porque ele está contrário ao movimento. E por fim, o trabalho da força que o trenó exerce vai ser a força do trenó vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força que o trenó exerce, tá? E a horizontal, que no caso, como é mostrado aqui na figura, é 36,9 graus, que também é falado aqui no enunciado, que o ângulo é de 36,9. Então vai ficar trabalho, a força que o trenó exerce é de 5.000 newtons, está aqui, substituindo das 5.000. O deslocamento é 20, então no lugar do D eu vou colocar 20. E o cosseno de 36,9 graus é 0,8. Ah, professor, como é que eu sei esse ângulo? Basta você utilizar uma calculadora. Calculadora científica, por exemplo. Alguns celulares já vêm com essa calculadora. E aí você coloca o ângulo lá, tá? E aí calcula o cosseno. Então, calculando o cosseno usando a calculadora científica, dá 0,8. Tá? Se o seu celular não tiver, você pode baixar um aplicativo de calculadora científica que vai ajudar você bastante nos cálculos. E agora é só multiplicar. 5.000 vezes 20 vezes 0,8 dá 80.000 newtons. Tá? Então, a primeira parte da questão eu já fiz, que era calcular o trabalho realizado por todas as forças. Aliás, por cada uma das forças. Né? Calcule o trabalho que cada força realiza sobre o trenó. Então, o trabalho da força peso é 0, o trabalho da força normal é 0, o trabalho da força de atrito é menos 7.000 e o trabalho da força do trenó é de 80.000. Tá? E agora o trabalho total é a soma de cada um dos trabalhos. Então vai ficar 0 mais 0, tá? Mais menos 7.000 mais 80.000. Aliás, 7.000 não, perdão, 70.000. Tá? Então vai ficar 0 mais 0 dá 0, mais com menos vai dar menos, né? Menos 70.000 mais 80.000, isso equivale a 10.000 joules. Tá? Então, essa é a resposta correta. 10.000 joules é o valor do trabalho total. Lembrando que a unidade de trabalho é o joule, tá? Que é a mesma unidade de energia. Certo? O que mostra que, de fato, o trabalho ele é energia. Só lembrando que a unidade de... aqui tem um errozinho de digitação. Vê que esse trabalho aqui tem que ser dado em joule. Tá? Ele tem que ser dado em joule também. Tá? Então, esse trabalho aqui é joule, coloquei newton, mas é joule, e esse trabalho aqui também é joule. Tá? E aí, quando eu somo tudo, o trabalho total é de 10.000 joules. Então, esse aqui é o trabalho total, e aqui é o trabalho individual, tá? De cada uma das forças. Só corrigindo aqui, ó, essa unidade aqui é joule, e essa aqui também é joule. Muito bem, então essa é a primeira questão. A segunda questão, tá? É uma questão que envolve um trabalho sendo realizado por uma força variável. No exemplo anterior, a força era constante. Nós tínhamos que o trenó exercia uma força de 5.000 newtons, tá? Que era uma força constante. Agora aqui é um trabalho realizado por uma força variável. Tá? Uma força variável. Então, só um minutinho, gente. Mais um minuto. É um trabalho realizado por uma força variável. Nesse caso aqui,
nós temos que utilizar um outro artifício, certo? Quando a força é variável, tá? Quando ela varia no tempo, a gente vai ter que utilizar a integral, tá? Que é algo que vocês aprenderam no curso de cálculo. Então, nesse caso, eu tenho uma força que é do tipo F igual a 3x ao quadrado I mais 4j. Isso aqui é um vetor, tá? Essa força é um vetor. E esse vetor, ele tem essa componente aqui na direção x e tem essa componente aqui na direção y. O valor de x é dado em metros, tá? E o de y também é dado em metros. Ele diz, alterando apenas a energia cinética da partícula, qual é o trabalho realizado pela partícula à medida que ela se move das coordenadas 2 e 3 metros para 3 e 0 metros. Tá? A velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante. Muito bem. Então, aqui nós temos as coordenadas 2 e 3, 3 e 0. Esse primeiro valor aqui, ele representa x no sistema cartesiano. E o segundo valor representa y. Assim como esse primeiro valor representa x e o segundo representa y. Então, isso aqui, ó, x inicial, y inicial. X final, y final. Pode falar, Adélio. Você levantou a mão? Vou prosseguir. Então, esses daqui são, como eu falei, são os pares coordenados. X e y, tá? No caso aqui é o x inicial, y inicial. Aqui o x final, y final. Tá? E aí, como é que fica isso daí na expressão do trabalho? O trabalho, para esse caso de uma força variável, ele vai ser a integral, tá? Da posição inicial até a posição final da força multiplicada pelo deslocamento. O deslocamento aqui eu represento por dx, tá? Que é a minha diferencial. E Fx seria a componente da força na direção x. Fy é a componente da força na direção y. Então, quando eu estiver calculando o trabalho na direção x, eu vou utilizar x1, que é a posição inicial na direção x, x2 a posição final na direção x. Tá? Da componente da força na direção x, dx. E na direção y, eu vou ter y1, y2, né, de Fy dy, que é a componente da força na direção y, e aqui é a diferencial dy, que é o deslocamento na direção y. Aqui está bem explicadinho. Aqui está a força, tá? E aqui está a representação dela na forma genérica. Se eu comparar essa expressão aqui com essa daqui, eu vou identificar aqui o termo que está apontando na direção x, que é essa componente fx, ela vai ser exatamente igual a 3x ao quadrado. E essa componente fy, ela vai ser igual a 4. Tá? Então, nós vemos que fx é 3x ao quadrado e fy é igual a 4. Então, eu vou substituir, no lugar de fx, eu vou colocar 3x ao quadrado. No lugar de fy, eu coloquei 4. Tá? E x1 e x2? Quem é x1 e x2? x1 e x2, né? x1 ele equivale a 2, tá? E o x2, tá? Aqui é x2, y2, tá? O x2 ele equivale a 3. Então, eu teria aqui, meu x1 vai ser 2, e meu x2 vai ser igual a 3. Meu y1, tá? Ele é 3, e o y2 é 0. Tá? Então, eu vou integrar essa primeira função de 2 até 3 e a segunda de 3 até 0. Certo? Vamos lá. Então, aqui eu tenho a soma de duas integrais. São integrais simples de fazer. Essa primeira integral, esse 3 ele é constante. Então, ele sai para fora da integral. Tá? Então, eu coloquei ele bem aqui para fora da integral. Então, vai ficar a integral de 2 até 3 de x ao quadrado dx. Tá? E na segunda integral, o 4 é constante. Então, ele sai para fora da integral, multiplicando a integral de 3 até 0 de dy. Agora eu posso realizar a integração. Então, a integral de x ao quadrado,
tá? Ela é x ao cubo sobre 3. Como é que eu faço essa integração? Eu somo uma unidade no expoente, então 2 mais 1 dá 3, também aqui, e divido pelo expoente mais 1. Tá? O expoente mais 1 é 2 mais 1, que é igual a 3. Então, aparece o 3 aqui dividido. Repetindo, a integral de x ao quadrado, eu somo uma unidade do expoente, 2 mais 1 dá 3, então vai ficar x elevado à terceira, dividido pelo expoente mais 1. Tá? Dividido, aqui o expoente mais 1 também é 3. E aqui eu tenho um intervalo de integração, que é de 2 até 3. Aí mais, né, o 4 eu repito, a integral de dy é y. Então vai ficar y, e aqui o intervalo de integração, de 3 até 0. Tá? Então, aqui eu posso, né, nessa primeira expressão aqui, eu posso... Acho que travou aqui. Nessa primeira expressão, eu posso cancelar esse termo aqui, posso cancelar esse 3 aqui com esse 3, tá? Porque ele fica 3 dividido por 3 vai dar 1, então eu vou ficar só com x ao cubo. Tá? X ao cubo, agora eu vou substituir o intervalo de integração. No caso, x ao cubo e o intervalo de integração é de 2 até 3. Então eu vou substituir primeiro a posição final, então vai ficar no lugar de x, né? Vai ficar 3 ao cubo, tá? Menos o valor inicial de x, que é 2, então vai ficar menos 2 elevado ao cubo. Tá? Nessa segunda expressão, eu vou ter 4, né? 4 vezes 0 menos 3. Tá? 4 vezes 0 menos 3. Então, aqui eu vou ter 3 ao cubo dá 27, tá? 2 ao cubo dá 8. E aqui eu vou ter 0 menos 3 vai dar menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Tá? Então eu vou ter 27 menos 8 dá 19. Tá? 4 vezes menos 3 dá menos 12. 19 menos 12 dá 7. Tá? Ou seja, o trabalho aqui ele vai ser equivalente a 7 joules. Muito bem. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Hoje logo a parte do outro slide, que é joule. Aqui também é joule. E aqui é mais. Certo. Muito bem. Nessa outra questão, que é a terceira, nós temos o seguinte. Trabalho realizado por diversas forças novamente. Tá? Só que aqui eu vou relacionar trabalho e energia. Existe um teorema na mecânica que é chamado de teorema trabalho-energia cinética. Tá? O que é esse teorema? Esse teorema ele me diz que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. E o que é essa energia cinética? A energia cinética é uma energia associada ao movimento da partícula ou movimento do corpo. Então, se o corpo está parado, por exemplo, e a velocidade dele é zero, quando ele está parado, a velocidade dele é nula, então quer dizer que a energia cinética dele é igual a zero. Agora, se ele está em movimento, ele tem uma certa velocidade, essa energia cinética é diferente de zero. Então, nesse exemplo, nós vamos examinar o trenó da figura. Tá? Ele representa o trenó por um bloco. Tá? Supondo que a velocidade inicial, V1, é de 2 metros por segundo, sua massa seja igual a 1.500 kg, e o trabalho realizado igual a 1.000 joules,
Qual é a velocidade escalar do trenó após o deslocamento de 20 metros? O que ele quer saber aqui, como ele me dá a velocidade inicial, ele quer saber a velocidade do trenó após ele se deslocar de 20 metros, significa que essa velocidade que ele está procurando aqui é a velocidade final, tá? Que é a velocidade que ele adquire após ele percorrer 20 metros, que, como está representado aqui na figura. Então, digamos que isso aqui seja o trenó. A velocidade inicial, que eu chamo de V1, é de 2 metros por segundo, aqui o deslocamento dele que é 20 metros, e aqui é o valor de V2, que é o valor que eu estou procurando, que eu vou procurar, eu vou calcular. Então, nós temos K1. O que é esse K1? K1 é como a gente representa a energia cinética inicial. Tá? K1 vai ser 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, é 1/2 vezes a massa da partícula, a massa do trenó, no caso, multiplicado por V1 ao quadrado. V1 é a velocidade inicial do trenó. Se eu for calcular essa energia cinética inicial do trenó, eu vou ter o seguinte: 1/2, eu repito, a massa é de 1.500 kg, como ele dá aqui, então no lugar da massa eu coloco 1.500, e a velocidade inicial é 2 metros por segundo, então vai ficar V1 ao quadrado, tá? Vai ficar 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado vai dar 4, né? 4 vezes 1.500 vai dar 6.000. 6.000 dividido por 2, né? Vai dar 3.000 joules. Tá? Só lembrando, a unidade de energia é a mesma unidade de trabalho, que é o joules. E agora a energia cinética final, que eu chamo de K2. Ela vai ser 1/2 vezes a massa da partícula vezes a velocidade final, né, ao quadrado. Então, essa expressão aqui é que vai me dar o parâmetro que eu estou procurando, que é a velocidade do trenó após esses 20 metros de deslocamento. Então, eu vou ter que 1.500 dividido por 2, né, é que eu já estou substituindo, no lugar da massa 1.500, né, essa velocidade V2 eu não tenho, então eu vou deixar essa variável aqui. Então, 1.500 eu posso dividir por 2, né, porque 1.500 aqui vezes 1 vai dar 1.500, dividido por 2 dá 750. Vai ficar K2 igual a 750 vezes V2 ao quadrado. Então, o que me diz o teorema trabalho energia cinética? Trabalho ele é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá? O enunciado do problema ele me diz que o trabalho ele é igual a 10.000 joules. Tá? Então, no lugar do trabalho, eu vou colocar esses 10.000. A energia cinética final, eu não tenho o valor exato. Eu tenho esse parâmetro aqui que é 750, né, multiplicado por V2, que é o parâmetro que eu estou procurando. Então, no lugar de K2, né, K2 ele é igual a 750 vezes V2 ao quadrado. No lugar de K2, eu vou substituir isso aqui. Então, vai ficar 10.000 igual a 750 vezes V2 ao quadrado. Tá? E, no lugar de K1, eu vou substituir o valor que eu encontrei, que é 3.000 joules. Certo? Então, ó, trabalho, que é 10.000, K2 é 750 vezes V2 ao quadrado, tá? E K1 é 3.000 joules. Tá? Agora eu vou pegar isso aqui e vou resolver para V2, que é o que eu estou procurando. Então, eu vou passar esse menos 3.000 para o outro membro, então ele vai positivo, vai ficar 10.000 mais 3.000 vai dar 13.000, certo? 13.000 igual a 750 vezes V2. Aí eu vou pegar esse 750 que está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então eu vou ter V2 ao quadrado igual a 13.000 dividido por 750. Se eu divido 13.000 por 750, dá 17,33, tá? E para eliminar, para resolver, para achar o valor de V2, certo? Eu tiro a raiz quadrada, tá, desse valor aqui, certo? Então eu vou ter que V2 vai ser igual a raiz quadrada de 17,33 e extraindo essa raiz com a ajuda de uma calculadora, eu tenho que a velocidade final é de 4,16 ou aproximadamente 4,2 metros por segundo. Posso aproximar esse valor para 4,2 metros por segundo. Então, eis aqui o valor da velocidade
do trenó após esse deslocamento aqui de 20 metros. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento. O exemplo 4, ele nos traz o seguinte. Um cavaleiro com massa de 0,2 kg está em repouso sobre um trilho de ar sem atrito, ligado a uma mola cuja constante elástica é de 5 Newton por metro. Tá? Esse exemplo aqui ele envolve força elástica. Tá? Então, essa constante K é uma constante que depende do material de que é feita a mola. Certo? Então, nem toda mola tem o mesmo valor de K. Esse K ele depende do material da mola. Então, você puxa o cavaleiro para a mola, fazendo a mola se alongar de 0,1 metros, tá? De quanto que ela esticou. E a seguir a libera a partir do repouso. O cavaleiro começa a se mover, retornando para a sua posição inicial, x igual a 0. Qual é o componente x da velocidade no ponto x igual a 0,08? Tá. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo que ele envolve conservação de energia. Tá? O que é essa conservação de energia? Conservação de energia, ela me diz que a soma da energia cinética inicial e da energia potencial inicial, está expresso aqui, ela tem que ser igual à soma da energia cinética final mais a energia potencial final. Então, supondo que esse sistema seja isolado, então essa quantidade vai se manter constante. Então, isso aqui sempre vai ser igual, sempre vai ser verdade. Então, para aplicar a conservação de energia, eu tenho que achar as energias cinéticas e potenciais correspondentes. Então, vamos calcular K1. K1, né, energia cinética inicial, vai ser 1 meio vezes a massa vezes V1 ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 1 meio vezes a massa 0,2 vezes 0. Por que 0? Porque ele diz que o objeto ele é solto do repouso. A velocidade inicial é a velocidade que ele tem quando ele começa o movimento, quando ele inicia o movimento. E no enunciado da questão ele diz: o cavaleiro com massa 0,2 kg está em repouso. Tá? Se ele está em repouso, significa que ele está parado. Se ele está parado, a velocidade dele é 0. Então a velocidade inicial é 0. Então com isso, eu já sei que a energia cinética inicial é 0. A energia cinética final vai ser 1 meio da massa vezes a velocidade 2 ao quadrado. Tá? Só que eu não tenho essa velocidade. Essa é a velocidade que eu estou procurando. Tá? Eu até tenho a massa. Poderia até substituir aqui a massa logo. Mas a velocidade eu não tenho, então eu não estou procurando. Agora, a energia potencial. No caso de uma mola, tá? No caso da mola, especificamente da mola, a energia cinética, a energia potencial, ela vai ser 1 meio de kx1 ao quadrado, 1 meio de kx ao quadrado. X1 seria a posição inicial, tá? E K a constante de mola. Então eu teria 1 meio vezes o valor de K, que é 5, vezes esse alongamento inicial, tá? Que é 0,1 metros. Então vai ficar 0,1 elevado ao quadrado. Tá? Então, multiplicando aqui 1 meio vezes 5 vezes 0,1 ao quadrado, eu vou obter 0,025 joules para a energia potencial inicial. Já a energia potencial final vai ser 1 meio de kx2 ao quadrado. Vai ficar 1 meio vezes k, que é 5, vezes x2, que é 0,08. Tá? 0,08 metros. Então, multiplicando 1 meio vezes 5 vezes 0,8 ao quadrado, isso dá 0,016 joules. Pronto. Tenho aqui a energia cinética inicial, a final, a energia potencial inicial e a energia potencial final. Agora eu vou aplicar a conservação de energia mecânica, que me diz que a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial inicial tem que ser igual à soma da energia cinética final mais a energia potencial final. Substituindo, quem é K1? K1 é 0. Né? Tá. Antes de substituir, eu isolei o K2. Tá?
Então, eu deixei o K2 em um membro e passei o 2 para o outro membro. Ele está positivo, ele vai negativo, de modo que eu vou ter K2 igual a K1 mais o 1 menos o 2, né? Que foi o que eu passei para o outro membro, ele era positivo e ficou negativo. Então, eu vou ter isso daqui. Aí, agora eu vou substituir. Quem é K1? K1 é 0. Quem é o 1? É 0,025. Está aqui. Quem é o 2? 0,016. 0 mais 0,025 dá 0,025. Menos 0,016 vai dar 0,009. Tá? Joules. Ou seja, K2, né, K2 é igual a 0,09, que foi expresso aqui. Mas quem é K2? K2 é o meio de mv2 ao quadrado. E aí, substituindo aqui, no lugar de K2, eu vou ter que 0,09 vai ser igual a 1 meio de 0,2 vezes V2 ao quadrado. Tá? E aí, eu vou resolver isso aí para V2. Então, por exemplo, esse 2 aqui ele está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, eu vou ter 0,09 vezes 2 vai dar 0,018. E o 0,2 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, eu vou ter 0,018 dividido por 0,2. Dividindo isso aqui, vai dar 0,09. Tá? Ou seja, V2 vai ser igual a raiz quadrada. Para eliminar esse quadrado aqui, eu vou ter que colocar a raiz quadrada. Então, V2 vai ser igual a raiz quadrada de 0,09. Tá? E a raiz quadrada de 0,09 é 0,3. Ou seja, a velocidade após, né, a velocidade no ponto indicado, né, é 0,3 metros. Tá? 0,3 metros. Então, aqui no desenho, está representada essa situação. Aqui, ó, ponto de equilíbrio, que é quando a mola está relaxada. Tá? Aqui eu tenho ponto 1 e aqui o ponto 2. X2 é esse ponto bem aqui, 0,08. Tá? X1 é esse ponto aqui, que é 0,1, cuja velocidade ela é igual a zero. Aqui nós temos um gráfico que me dá a energia total do sistema, ou energia mecânica. Isso aqui é energia mecânica, tá? Então ela tem sempre o mesmo valor, tá? Então ela não muda. Aqui eu tenho energia cinética e aqui eu tenho energia potencial. Tá? Quando essa energia cinética aqui está nesse valor, a energia potencial está um pouco acima. Mas se eu somar isso aqui com isso aqui, vai ter que dar esse valor total aqui. Certo? Quando essa daqui é zero, como é mostrado acima, aqui acima, o valor de K é zero, e o valor de U ele é máximo. Então, somando zero mais esse valor aqui de U, vai dar a energia mecânica, tá? Ou energia total. Então, a gente pode ver que ela nunca se altera. Tá? As outras duas, sim. Hora diminui, hora aumenta, certo? Mas a energia total ela sempre se mantém o mesmo valor. Nesse outro exemplo, nós temos o seguinte. Tobias pratica skate descendo uma rampa curva. Ele começa com energia cinética zero. Tá? Se a energia cinética dele é zero, tá? E a energia cinética depende da velocidade, isso significa que essa velocidade é zero. Certo? Se a gente olhar lá para a expressão da energia cinética, é 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A massa é sempre constante, a massa nunca vai ser zero. Mas a velocidade ela pode variar. Então, se a energia cinética é nula, significa que a velocidade é zero. E a energia potencial é igual a 735 joules. E na base, ele possui 450 joules de energia cinética e energia potencial zero. É como eu falei, enquanto a energia cinética e a potencial elas vão se alternando. Uma hora uma é máxima, outra hora a outra é mínima, tá? E aí se eu somar as duas, sempre vai dar constante. Então ele inicia com a energia cinética zero,
tá? E a energia potencial máxima. E aí, na base, a energia cinética é 450 e a potencial é zero. Tá? Logo, a variação da energia cinética é 450 joules, tá? E a variação da energia potencial é menos 635. O trabalho ele vai ser igual. Ele vai ser igual a também a ação de o trabalho ele vai ser resultado da ação de uma outra força, que é a força de atrito. E se há força de atrito aqui, significa que essa energia ela não está sendo conservada. Eu posso observar isso através dos valores da energia cinética e potencial. Que é aqui, ó, se a energia cinética é zero e a potencial é 635, significa que esse daqui seria o valor máximo da energia potencial. Só que na base, a energia cinética é 450 e a potencial é zero. Se eu somar 0 mais 450, não vai dar igual a 735. Ou seja, a energia está sendo perdida aí. Se eu tivesse conservação, tá? A soma da energia cinética e potencial sempre teria que dar 735, ou seja, o mesmo valor. Mas o que eu posso ver aqui é que eu estou perdendo energia. Tá? Se eu somar inicialmente a energia cinética com a potencial, dá 735. Agora, na base, a energia cinética dá 450 e a potencial é zero. Tá? Ou seja, eu estou perdendo energia aí. Eu estou perdendo energia através de quê? Do atrito. Tá? Então, eu vou ter um trabalho aí, tá? Adicional da força de atrito que faz com que eu perca energia. Então, o trabalho realizado pelas forças não conservativas é igual a menos 285 joules. Tá? Uma força não conservativa é como a gente chama uma força que faz o sistema perder energia. Então, a força de atrito é um exemplo de força não conservativa. Tá? Força não conservativa. A força de resistência do ar é um exemplo de força não conservativa. Então, por exemplo, se eu solto um objeto de uma altura muito elevada, tá? Esse objeto ele vai ter sua velocidade diminuída, reduzida, em virtude do atrito com o ar. Tá? Se eu jogo uma pedra num lago, ela sai com uma determinada velocidade, mas quando ela entra dentro da água, a velocidade dela é reduzida, por causa da força de resistência do líquido. Então, nesse caso, eu estou perdendo energia, tá? E essas forças são ditas forças não conservativas. Forças em que isso não acontece, né, são forças conservativas, né? Ou seja, a energia total do sistema se conserva. Então, essa força não conservativa da força de atrito é menos 285 joules. Tá? Se eu somar esses 285 com 450, eu vou obter exatamente os 735. Tá? Que é o valor total. Então, isso aqui é de quanto eu perdi. Se eu estou perdendo, esse trabalho é negativo. De modo que a variação da energia interna é dada por variação da energia interna igual a menos, né, o trabalho realizado por uma outra força, que é, no caso, essa força não conservativa, a força de atrito. As rodas, os rolamentos e a rampa tornam-se ligeiramente mais quentes. Tá? Isso aqui é um sinal, uma evidência da perda de energia por efeito Joule. Né? Devido ao atrito, essas rodas vão aquecendo, então significa que eu estou perdendo energia através do calor. Chama isso de efeito Joule. O que podemos concluir sobre a energia total do sistema? O que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, que a energia cinética é 450, isso aqui, 450 joules, que é o que ele nos dá inicialmente, isso aqui são os dados do problema. A energia potencial, a variação da energia potencial é menos 735, tá? E a energia interna, que é equivalente ao trabalho realizado por uma outra força, que no caso é a força de atrito, é de 285 joules. Certo? E aí, no caso, quando eu somo a energia cinética com a energia potencial, com essa energia interna, tá? energia potencial, resultado dessa outra força, eu vou obter que esse resultado é igual a zero. Ou seja, a energia total do sistema, incluindo as formas não mecânicas de energia, essas formas não mecânicas são justamente as não conservativas, como eu exemplifiquei, atrito, força de resistência do ar, força de resistência do líquido,
essas forças também, chamadas de não mecânicas, elas vão acabar se conservando, tá? Vão acabar se conservando no sentido de que se eu pegar essa energia perdida e somar com a energia cinética potencial do meu sistema, tá? Isso aí vai ter que ser igual a zero. Tá? Então, isso mostra que não vale aquela mesma mecânica de resolução que nós estávamos fazendo para o sistema conservativo, tá? Só vale se eu considerar, tá, essa perda de energia, certo? Resultado do trabalho realizado por essa força de atrito. Então, isso aqui é dito um sistema não conservativo, tá? Mas se eu considerar dessa forma aqui, ó, tá? Somando essa energia perdida, eu vou chegar à conclusão de que ele vai acabar se tornando um sistema conservativo. Tá? Lembrando, desde que eu considere essa perda de energia aqui. Tá? Eu estou considerando somente energia cinética e potencial. Estou considerando energia cinética, potencial e também essa outra forma de energia que é perdida pelo sistema, via força de atrito, via efeito Joule. Bem, então, sexta questão. Uma partícula de carga elétrica é mantida em repouso, tá? Do ponto x igual a zero. Lembrando, repouso, velocidade igual a zero, certo? Então, a velocidade inicial dela é zero. Do ponto x igual a zero, enquanto uma segunda partícula com a mesma carga pode mover-se livremente ao longo do sentido positivo de x. A energia potencial do sistema é U de x igual a C sobre x, onde C é uma constante. A energia potencial agora é dada por uma função, tá, gente? Onde eu vou ter uma constante, tá, dividido por x, que é a nossa variável. E essa função depende do módulo das cargas. Deduz a função da posição, deduz a função da posição, uma expressão para a componente x da força, que atua sobre a carga, que se move em função da sua posição. Também, tá, eu posso relacionar força e energia potencial através dessa expressão aqui, certo? Onde eu tenho que a força ela é igual a menos a derivada da energia potencial em relação a x. Tá? Força é igual a menos a derivada da energia potencial em relação a x. Certo? Então, no caso, eu vou substituir no lugar do U, vou colocar C sobre x, que é o valor dele. Então, vai ficar que a força é igual a menos a derivada em relação a x de C sobre x. Tá? Esse x aqui, que está no denominador, eu posso levar ele para o numerador. Tá? Só que ele vai com o sinal do expoente trocado. Então, ele sobe como sendo x elevado a menos 1. Então, vai ficar menos a derivada em relação a x de C, que é a nossa constante, multiplicado por x a menos 1. Como C é constante, eu posso até jogar ele para fora da derivada. E aqui eu vou derivar x elevado a menos 1. A derivada de x elevado a menos 1, a derivada ela é o oposto da integral. Tá? Lá na integral, eu somo o expoente, somo uma unidade do expoente e divido pelo expoente mais 1. Aqui na derivada, né, o que eu faço? Eu pego esse expoente, passo ele para frente, ele vem multiplicando, então esse menos 1 ele vem para frente multiplicando, então vai ficar menos c vezes o menos 1 aqui, ó. Menos 1 ele vem multiplicando, e aí eu subtraio uma unidade aqui no expoente. Menos 1, tá? Vai dar menos 2. Certo? Menos 1 dá menos 2. Conserva o sinal, soma os expoentes, dá, soma os valores, vai dar menos 2. Certo? E aí eu posso fazer o seguinte, fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, né? Vai dar mais. C vezes 1 vai dar C. Tá? E esse x é menos 2, eu jogo ele de volta para o denominador, e quando ele cai para o denominador, tá? Ele cai com o sinal trocado. Então, se ele estava negativo, ele cai positivo. Então, ele vem como x ao quadrado. Ou seja, o valor da força
vai ser igual a C sobre x ao quadrado. Tá? Aqui é uma derivada bem simples. C sobre x ao quadrado. Então, isso aqui nos diz que o componente da força é positivo, tá? O valor da força deu positivo, apesar desse sinal negativo aqui na expressão inicial, tá? Que é força igual a menos a derivada da energia potencial em relação a x, o valor da força ele dá positivo. Tá? Quando a força de interação entre duas cargas elétricas, né? Lembrando que cargas elétricas, quando elas têm sinais diferentes, elas se atraem. Quando elas têm o mesmo sinal, elas se repelem. Quando a força ela dá positiva, significa que eu tenho uma atração, eu tenho uma interação de repulsão. Então, isso que ele fala aqui. Então, se a força é positiva, a interação é de repulsão das cargas elétricas. Então, eu posso ter duas cargas negativas ou duas cargas positivas. A energia potencial é muito elevada quando as partículas estão muito próximas. Por quê? Porque essa energia potencial ela depende do inverso da distância. O que isso significa? Significa o seguinte: se ela depende do inverso da distância, tá? Quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Isso é o que a gente chama de inversamente proporcional. Então ele diz que a energia potencial é muito elevada quando as partículas estão muito próximas. Tá? Distância pequena, tá? Menor a distância, maior a força. Então, isso faz elevar maior a força ou potencial, isso faz elevar o potencial. Tá? E se as partículas estiverem muito distantes umas das outras, isso vai acabar fazendo com que o potencial e a força também, elas tendem a zero. Tá? A força empurra a carga móvel para os valores de x mais positivos, para os quais a energia potencial. Entendeu? Então, essa é a conclusão que a gente chega. Tá? De que quanto menor a força, quanto menor a distância, maior a força, e vice-versa. Tá? Isso vale também para a energia potencial e também que essa interação é uma interação de repulsão. Então, acho que só vai dar tempo de... São 9h27, só vai dar tempo de a gente fazer esse último exemplo, que é a questão número 7. Tá? Essa questão nós temos novamente um exemplo de nós temos uma força variável. Eu posso observar que essa força é uma força F de x igual a 18 menos 0,53x. Então, eu posso observar aqui que essa força não é constante, ela é variável. Ela é variável, logo eu vou ter que usar uma integral aí para calcular o trabalho, se é isso que a questão me requisita. Então, uma força na direção x possibilita positiva, né, com o módulo F de x igual a 18 menos 0,53x, é aplicada a uma caixa de 6 kg, apoiada sobre uma superfície horizontal, tá? E sem atrito, certo? Se eu não tenho atrito, tá? Então isso aqui já facilita um pouco os meus cálculos. Em um lago congelado. A justificativa aqui que ele dá no enunciado do problema para não ter atrito é que o lago é congelado. Certo? Não, mas o que isso significa, o lago ser congelado? É porque no gelo é muito mais fácil de você deslizar. Se você andar numa pista de gelo, por exemplo, você corre grande risco de escorregar. Por quê? Porque o atrito ali é mínimo. Então ele considera que o atrito para essa situação, para essa superfície, para esse lago congelado, ele tende a zero. Tá? Por isso que ele afirma que não tem atrito. F de x é a única força horizontal sobre a caixa. Tá? Se a caixa está inicialmente em repouso, tá? Em x igual a zero, se está em repouso, a velocidade inicial é zero. Tá? Inicialmente em repouso, velocidade inicial zero, posição inicial x igual a zero. Tá? Isso aqui ele afirma no problema. Tá? O fato da partícula estar em repouso não quer dizer necessariamente que a posição inicial dela é zero. Ela pode estar em repouso no início do movimento e não estar na origem, não está no x igual a zero. Tá? Mas, sempre que a questão disser que a partícula, o corpo, está em repouso, significa que a velocidade dele, nesse ponto, é zero. Ele pergunta qual é a velocidade depois de ter atravessado 14 metros.
novamente ele quer a velocidade final. Nesse problema, nós vamos utilizar o teorema trabalho-energia cinética, né? Que foi, a gente até já utilizou essa questão parecida com uma das primeiras questões que a gente respondeu. Eu vou ter que trabalho é igual a variação, lembre-se que esse delta aqui ele representa uma variação. O trabalho é igual a variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho vai ser a energia cinética final menos a inicial. A energia cinética final é mv2 ao quadrado sobre 2. Tá? Se eu coloco 1 meio vezes mv2 ao quadrado, é a mesma coisa de mv2 ao quadrado sobre 2. Tá? É exatamente a mesma coisa. Menos massa, né, vezes V1 ao quadrado sobre 2. E no caso, a energia cinética final. Eu coloquei aqui em vermelho, né, que é para destacar aqui. Essa velocidade aqui, ela tem que ser zero, uma vez que o objeto está inicialmente, né, a caixa está inicialmente no repouso. E a final? A final ela não é zero. A final é justamente que vai me dar, a energia cinética final, ela vai me dar o valor da velocidade que eu estou procurando. Então eu vou ter que trabalho, né, vai ser igual. Quando isso aqui zera, né, eu vou ter mv2 sobre 2 menos zero, tá? Aqui dá zero. Então o trabalho vai ser igual a mv2 ao quadrado sobre 2. Né? Como eu quero essa velocidade aqui, eu vou pegar essa expressão e resolver para V. Então eu vou ter que V2 ao quadrado, né, vai ser igual a 2 vezes o trabalho dividido pela massa. Esse 2 aqui, ó, ele está dividindo, ele vem para cá multiplicando, por isso que aparece aqui 2 vezes o trabalho, e a massa está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, ela aparece aqui dividida. Então, V ao quadrado, eu preciso eliminar esse quadrado aqui. O que eu faço para isso? Eu elevo outro termo, eu elevo os dois termos a raiz quadrada. Eu vou ter que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o trabalho dividido pela massa. Muito bem. Mas o que falta para eu resolver essa questão, para eu achar essa velocidade final? Eu tenho a massa, que é 6 kg, mas eu não tenho o trabalho. Então eu preciso calcular o trabalho. Então o trabalho, como a força é variável, eu vou ter que utilizar a integral. Então o trabalho vai ser igual à integral de x1 até x2 de f dx. Quem é a posição inicial? Tá? Posição inicial é zero, porque ele está inicialmente no repouso em x igual a zero. Isso aqui, ó, posição inicial, a posição que ele está inicialmente é zero. E quem é a posição final? É a posição que ele vai ter depois de ter atravessado 14 metros. Vai ficar a integral de 0 até 14, no lugar de f vezes, no lugar de f, vou colocar a função, tá? Vou colocar a força, f é a força, vai ficar 18 menos 0,53 vezes x, dx que é diferencial, eu repito, tá? E agora eu vou integrar. A integral de 18, tá, vai dar 18x. A integral de menos 0,53x vai ser o seguinte, esse 0,53 é constante, eu vou repetir, tá? E aqui eu vou ter a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Né? X é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, a integral de x, eu vou somar uma unidade, então vai ficar 1 mais 1 vai dar 2, e dividir pelo expoente mais 1, que é 2. Certo? Muito bem, e agora eu vou substituir os intervalos de integração. Quando eu substituir esse primeiro intervalo, eu sempre tenho que substituir primeiro o valor final da posição, que no caso é 14, que é esse que aparece em cima aqui, que é o x2. Então eu vou substituir no lugar de x, vai ficar 18 vezes 14 menos 0,53 vezes 14 ao quadrado dividido por 2. Menos, aí agora eu vou substituir o segundo valor, que vai ser 18 vezes o valor de baixo, que é 0, vai ficar 18 vezes 0, menos 0,53 vezes 0 ao quadrado sobre 2, que vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, então tudo isso aqui vai zerar, e eu vou ficar só com esse primeiro termo aqui. Então eu vou ter 18 vezes 14 dá 252, 0,53 vezes 14 vezes 14 ao quadrado, perdão, dividido por 2, isso vai dar 51,94, certo?
E aí eu tenho que 252 dividido por 51, perdão, subtraído de 51,94, isso equivale a 200,06. Agora eu vou pegar esse valor do trabalho e vou substituir na expressão da velocidade que a gente achou aqui. E aí, substituindo, eu vou ter velocidade igual a raiz quadrada de 2 vezes, no lugar do trabalho, vou colocar 200,06, no lugar da massa, eu vou colocar 6, que é o valor que ele dá no enunciado do problema. Então, eu vou ter 2 vezes 200,06 dividido por 6, isso dá 66,687. Tá? E aí, extraindo a raiz quadrada disso daqui, eu vou chegar à conclusão de que essa velocidade final vai ser equivalente a aproximadamente 8,16 metros por segundo. Eu poderia até colocar o valor aproximado de 8,2, arredondando aqui, se eu quisesse. Né? Se eu quisesse arredondar esse valor, daria 8,2 metros por segundo. Certo? Muito bem. Então, essa aí seria a questão 7. Bom, gente, então, esse aqui foi a última questão, o último exemplo que eu escolhi para trazer aqui para a gente explanar, para ser explicado. E acredito que vai ajudar vocês na resolução das listas, das avaliações. Vai dar um suporte legal para vocês. Bom, então eu vou encerrar aqui a nossa live, tá? Com uma frase da Marie Curie. Marie Curie, ela foi física, né, e química ao mesmo tempo. Ela foi a primeira mulher, né, a ganhar o prêmio Nobel em duas áreas distintas. Ela ganhou o prêmio Nobel na física e ganhou o prêmio Nobel também na área da química. Ela fez vários estudos com elementos radioativos, né, incluindo polônio, e é atribuída a ela também a descoberta dos raios-x, né, que hoje são largamente utilizados na medicina, né, para descobrir fraturas, quando você quebra um osso, tem algum tipo de fratura no osso. Para quem usa aparelho também, você costuma bater um raio-x para saber como é que está ali a sua arcada dentária. Então, a invenção dos raios-x, né, é atribuída a essa mulher, que é a Marie Curie, que deu grande contribuição para a física e também para a química. Não só ela, mas também toda a sua família. Né? O marido dela também ganhou o prêmio Nobel, a filha dela também ganhou o prêmio Nobel. Então, é uma família de cientistas muito famosos e que deram larga contribuição na área das ciências. Então, a Marie Curie, ela nos deixa essa frase aqui: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Né? Então, muitas das vezes nós temos que aquele medo de certas disciplinas, né, como no caso da física, que as pessoas têm esse estereótipo de que é uma disciplina extremamente difícil. Mas a Marie Curie, que estudou várias teorias difíceis, né, de serem compreendidas, ela nos diz que nós não devemos temer, né? Nós devemos buscar compreender, né? Dessa forma nós iremos temer menos. E ela nos deixa um ótimo exemplo, que foi a de ser uma cientista consagrada, de ter dado uma larga contribuição, tanto na área da química quanto na área da física, que são duas ciências que andam juntas, né? que andam ali lado a lado. Então, eu desejo a todos vocês bons estudos, né? E que nós possamos estar juntos na próxima live, que ainda vai ser marcada. Então, agradeço a atenção de todos, fico por aqui e até a próxima, gente. Vou parar aqui a gravação.